Imagine a seguinte situação. Você tem várias coisas para fazer durante o dia, mas sempre esquece um ou outro detalhe. Algo que deveria ter resolvido ou encaminhado a alguém, mas chega ao final do dia, você percebe que esqueceu os seus compromissos. No Sertão Saudável de hoje, você vai descobrir o que provoca esses lapsos e o que você pode fazer para evitá-los, além de dicas para melhorar a sua memorização e prevenir a demência. Acompanhe! O que prejudica a nossa memória? Bom, existem algumas situações que prejudicam a nossa memória. O sedentarismo, a falta de atividade física, seria um dos principais pilares. Mas também uma má alimentação, uma má qualidade do sono, uma deficiência de algumas vitaminas, falta de exercício do cérebro. Você precisa exercitar seu cérebro. Então, toda vez que você deixa seu cérebro acomodado, ou seja, você não busca novos conhecimentos, você não busca novas atividades e você mantém-se sempre fazendo aquela mesma coisa diariamente, isso também prejudica a sua memória, porque você deixa de fazer novas sinapses, de adquirir novos conhecimentos utilizando outras funções cerebrais, outras regiões do cérebro que normalmente a gente não utiliza, junto com o sedentarismo, junto com o hábito de fumar, junto com o hábito de beber em excesso, junto com a falta de atividade física, junto com a má alimentação, tudo isso prejudica a memória. Como o sono pode melhorar a minha memória? O sono é fundamental para a nossa memória. Então, é no momento do sono, determinada fase do nosso sono, em que a gente sedimenta todos os conhecimentos que a gente adquiriu no dia. Então, se você dorme mal, se você não aprofunda o seu sono, ou seja, você dorme muito superficialmente, acordando várias vezes à noite, ou você dorme um número de horas insuficiente, você não consegue memorizar e sedimentar todas as informações que você obteve naquele dia. Então, no outro dia, quando você acorda e dormiu mal, você vai ter aqueles lapsos de memória, você vai esquecer um compromisso, você vai esquecer de pagar alguma conta, você vai ter aquele branco na hora da prova, no seu trabalho você vai esquecer de dar um recado, de mandar um e-mail importante, porque você não dormiu bem. Então, dormir bem significa não só dormir a quantidade exata de horas, você precisa dormir, o ideal são 8 horas, e dormir bem no sentido de você aprofundar o seu sono. Durante a noite a gente passa por várias fases, então tem um momento que é um sono mais superficial e um momento que é um sono mais profundo. E aí tem uma dessas fases aí que a gente tem a sedimentação da memória. Então, claro que dormir mal prejudica e muito a memória. Como evitar aquele branco na hora da prova? O branco ele tem várias conotações para a gente discutir aqui. O branco ele tem a ver com o seu estado emocional. Então, toda vez que você tiver estressado, ansioso, nervoso, o que é comum na hora de uma prova, ou quando você vai se apresentar, ou quando você vai apresentar um trabalho, ou quando você vai falar com o seu chefe, aquele momento de tensão é um momento propício para dar um branco, porque a ansiedade ela rouba a nossa atenção, ela rouba a nossa capacidade de concentração. E aí esses fatores emocionais, eles acabam interferindo na nossa memória, na nossa atenção, e aí vem o famoso branco na hora da prova ou em alguma outra situação. Existem alimentos que potencializam a memorização? Todo alimento que for saudável, ele vai potencializar a sua memória. Então a gente tem que dar preferência sempre à alimentação natural, saudável. Então a gente fala de frutas, de legumes, de verduras, de cereais, de oleaginosas, a gente fala de peixes, que são ricos em ômega 3, E aí tudo que for contrário a isso, todos os alimentos industrializados, todos os alimentos fabricados, cheios de conservantes, de produtos químicos, todos eles vão prejudicar a sua memória, porque eles vão causar um processo inflamatório no seu corpo, Desde o seu intestino, atingindo todas as células do seu corpo, inclusive os neurônios, e aí você vai ter uma dificuldade de memorização. Claro que uma célula mais saudável, rica em vitaminas, ela vai funcionar melhor. Quem já teve derrame tem mais chance de ter demência no futuro? Sim, o derrame, o AVC, a isquemia, que são sinônimos,
eles são uma causa de um tipo específico de demência que a gente chama de demência vascular. É aquela demência, aquela perda de memória, aquela dificuldade de memorização, aquela desorientação que acontece nos pacientes que têm um derrame. Esse derrame geralmente é causado por pressão alta, diabetes, colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, né? E eles podem causar essa demência que a gente chama de demência vascular. É um tipo específico de demência, é diferente da demência de Alzheimer, porque a causa é diferente. Então, se seu pai teve um derrame e agora ele está com problemas de memória, a causa dessa dificuldade de memória pode sim ser o derrame que ele teve no passado. Se eu tenho dificuldade de memória, significa que eu vou ter demência quando eu ficar mais velho? Na verdade, se você, enquanto jovem, tem muitos lapsos, muitos esquecimentos, isso não é um fator de risco para a demência. O que causa a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, então ela é uma doença progressiva sem cura. O que acontece na demência de Alzheimer é que o paciente começa a ter algumas alterações bioquímicas, né, no cérebro, em que ele começa a acumular proteínas anormais nos neurônios, que são as células nervosas. E aí esses neurônios começam a morrer. Não se sabe exatamente qual é o gatilho disso, qual é o fator que causa isso. Quando é genético, foi um gene anormal que o paciente herdou da família. Mas quando não é genético, não se sabe exatamente por que isso acontece. O que posso fazer para prevenir a demência? Existem muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir a demência, né? Alimentação saudável, exercício físico, atividades lúdicas. Então, por exemplo, você pode utilizar jogo de xadrez, é um ótimo estímulo à sua memória, cubo mágico. Você pode utilizar trabalhos manuais, são excelentes. Se você é um profissional que lida todos os dias apenas com parte intelectual, de leitura, de escrita, você tem que fazer no seu momento de lazer uma atividade manual, porque você vai usar dessa forma uma parte do seu cérebro que você não usa no seu dia a dia. E quanto mais você utilizar todas as potencialidades do seu cérebro, menos chance de você ter uma demência. Por quê? Porque você aumenta o número de sinapses. Você meio que turbina o seu cérebro, assim como a gente turbina um músculo quando a gente faz uma atividade física vigorosa, a gente turbina nosso cérebro quando a gente começa a utilizar várias funções dele. Então, aprender um instrumento musical novo, aprender uma nova língua, fazer trabalhos artesanais, seja de pintura, de artesanato, barro, jardinagem, jogos, né, como eu falei, jogos xadrez, dama, cartas. Então, tudo que for, quanto mais você diversificar as atividades do seu cérebro, quanto mais você diversificar isso aí, mais você vai ter uma memória boa, aliada a todo aquele estilo de vida saudável que eu falei anteriormente. No próximo bloco, a neurologista Luciene Seixas vai dar dicas para potencializar a sua memória. Continue acompanhando. Acompanhe agora as dicas da neurologista para melhorar a sua memorização em coisas simples do dia a dia, como uma lista de supermercado ou um texto. Bom, uma dica que eu daria para quem precisa memorizar muitos textos, quem trabalha muito com isso, é que primeiro faça uma higiene mental antes de você começar a estudar ou a decorar aquele texto. Quanto mais concentrado, quanto mais atenção você tiver no que você está fazendo, sem se distrair com outras atividades. Então é muito comum a gente estar estudando e estar com o celular do lado. Então a gente fica olhando o texto e olhando as mensagens que chegam. Às vezes a gente estuda ouvindo música, às vezes a gente estuda com a televisão ligada. Então se você precisa memorizar um texto longo,
Primeira coisa que você tem que fazer é se desvencilhar de todas as coisas que roubam a sua atenção. E aí você se concentrar no que você está fazendo. Quanto mais concentrado você estiver no agora, no que você está fazendo agora, no que você está vivenciando, melhor vai ser o seu desempenho e melhor vai ser a sua memorização. Então, eu vou dar um exemplo. Você está no supermercado, você precisa fazer a sua feira, e aí tem muitos itens e você não sabe como é que vai decorar aquilo ali tudo, tem medo de esquecer, não quer fazer uma lista enorme. Então, o que é que eu sugiro? Faça sempre as coisas por seção, né? Então, setorize o que você está decorando. Então, vamos lá, vamos decorar as frutas. Vamos decorar os legumes que a gente vai comprar. Vamos decorar o material de limpeza que a gente precisa comprar. Vamos decorar a parte de higiene pessoal. Então, tente setorizar, porque fica mais fácil de você assimilar aquela informação do que se você misturar tudo. Sempre que você utilizar esse artifício de colocar coisas semelhantes juntas, parecidas, vai ser mais fácil para você decorar. Existem alguns jogos que são excelentes para o nosso cérebro, né? Eu falei para vocês anteriormente do xadrez, eu falei da dama, eu falei do cubo mágico, né? Jogos digitais existem também, existem aplicativos em que você também precisa utilizar da memória. O próprio jogo da memória, o jogo de cartas, né? Que é muito comum se jogar isso hoje em dia de forma online. Esses são os jogos que também ajudam e potencializam e reforçam a sua memória.